O que realmente aconteceu naquela noite? Quando a escuridão toma conta, mistérios se revelam. E segredos tão profundos quanto o silêncio surgem das sombras. Prepare-se para mergulhar no desconhecido e desvendar os crimes que marcaram nossa história. Bem-vindo ao Mistérios Criminais. Aqui, as respostas não são fáceis, e as verdades, por vezes, são mais assustadoras do que a própria dúvida. O crime não espera, e você também não pode esperar para saber o que está por trás de cada caso. Fique atento. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando. Mistérios Criminais. O crime nunca é o fim. O dia em que a justiça foi feita em rede nacional. Sexta-feira, 16 de março de 1984. O aeroporto de Baton Rouge, Louisiana, estava lotado. Passageiros iam e vinham, trabalhadores seguiam suas rotinas, e jornalistas se posicionavam para cobrir um dos casos mais chocantes da época. Mas entre a multidão, um homem estava ali por um motivo muito diferente. Ele não segurava placas de boas-vindas, não esperava por um abraço de reencontro. Seu olhar estava fixo em apenas uma coisa. Seu nome era Gary Plauscher. E o que ele estava prestes a fazer ficaria marcado para sempre na história. No centro daquela cena, algemado e escoltado por policiais, estava Jeff Doucet. Ele era um instrutor de karatê, alguém que supostamente deveria proteger e guiar jovens, mas havia traído essa confiança da pior forma possível. Nos últimos dias, o nome de Doucet dominava os noticiários. Ele havia levado consigo um menino de 11 anos, Jody Plauscher, sem aviso, sem consentimento. Uma viagem que durou dias, um pesadelo que parecia não ter fim, até que a polícia finalmente o encontrou e trouxe o garoto de volta para casa. O país acompanhou o resgate com alívio. O garoto estava salvo, e o suspeito sob custódia. Mas para Gary Plauscher, pai de Jody, aquilo não era suficiente. Ele sabia que processos judiciais poderiam se arrastar por meses, anos. Ele sabia que existia a possibilidade de que a justiça não fosse tão dura quanto ele achava que deveria ser. E naquele momento, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Gary era um homem comum, trabalhador, religioso, um pai que amava sua família. Mas quando soube do sofrimento pelo qual seu filho passou, algo dentro dele mudou. Não havia mais espaço para dúvida, para hesitação. No fundo de sua mente, uma única pergunta se repetia. E se nada disso tivesse acontecido? Mas era tarde demais para isso. Só havia um caminho a seguir. O tempo parecia correr em câmera lenta. Os segundos se arrastavam enquanto a escolta policial caminhava até a saída do aeroporto. As câmeras dos repórteres estavam focadas em Doucet, capturando cada detalhe do momento em que ele retornava para enfrentar as consequências de seus atos. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Por um breve instante, tudo parou. E então, o pânico tomou conta do aeroporto. Câmeras captaram a cena chocante. O suspeito caiu no chão sem reação. Policiais correram em todas as direções. Repórteres tentavam entender o que havia acontecido. E então, os olhos se voltaram para Gary Plauscher. Ele não tentava fugir. Ele não se debatia. Apenas ficou ali, como se tudo tivesse acontecido exatamente como planejado. Foi então que um dos oficiais perguntou: por quê? A resposta de Gary veio em um tom baixo, quase um sussurro. Se fosse seu filho, você entenderia. O julgamento de Gary Plauscher se tornou um dos mais controversos da época. Especialistas jurídicos debatiam sobre os limites da justiça e até onde um pai pode ir para proteger sua família. Para alguns, ele havia cruzado uma linha perigosa. Para outros, ele era um homem que fez o que qualquer pai faria. Mas quando a sentença foi anunciada, o país inteiro ficou em choque. Ao invés de anos atrás das grades, Gary recebeu uma sentença surpreendentemente branda. Nenhum tempo de prisão. Apenas 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. O juiz considerou que ele não representava um perigo para a sociedade. O que aconteceu naquele dia foi um ato de desespero, ou de justiça. Gary seguiu sua vida, mas o peso daquela noite nunca o deixou completamente. Ele viveu para ver seu filho crescer, para tentar encontrar paz após aquele momento de fúria. Em 2014, aos 68 anos, ele faleceu. Mas sua história nunca foi esquecida. Até hoje, este caso levanta um debate sem resposta.
Foi um ato de vingança ou de justiça? Um crime? Ou um pai desesperado protegendo seu filho? E você? O que faria? Se quiser mais conteúdos como este, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Até o próximo vídeo e lembre-se, o crime nunca é o fim.